Hoje vamos falar sobre paciência e tolerância. Para isto, convidamos Marco Negrão, da cidade de Curitiba. No Momento Espírita, veremos a mensagem Olha por mim. Pela abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel escreveu uma belíssima mensagem intitulada Tolerância. Em um dos trechos, ele diz: nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Diante de uma sociedade competitiva, onde as pessoas vivem momentos de estresse, como viver de forma paciente e tolerante? Depois do Momento Espírita, vamos refletir sobre esta questão. Senhor Deus, Pai de todos os que choram, busco-te hoje em favor daqueles que sofrem e se desesperam diante das vicissitudes da vida. Por todos aqueles meus irmãos que estão nas ruas e que passam fome, sede, frio, medo, abandono. Rogo que os mantenhas sob tua proteção, mas olha também por mim, que nada ou pouco fiz para auxiliá-los em suas necessidades maiores. Rogo teu bálsamo a todos os enfermos, que em suas casas ou nos hospitais, tanto necessitam de lenitivo para os seus sofrimentos. Mas volta-te ainda para mim, que servindo-me da desculpa da falta de tempo, nunca os fui visitar e levar o consolo de uma presença amiga. Bondoso Pai, rogo que olhes por todas as crianças e idosos abandonados, imersos em sua solidão e carentes de atenção, de carinho, de amor. Entretanto, volta igualmente os teus olhos a mim, que, egoísta, nunca doei a eles um pouco do meu tempo, da minha dedicação e do meu interesse. Peço ainda a tua infinita misericórdia em favor de todos aqueles meus irmãos que estagiam no mal, no mundo da violência e das drogas, e que hoje sofrem as consequências de suas más escolhas. Porém, rogo antes por mim, que muitas vezes, sem poder ou querer ajudá-los, ainda os julguei, colocando-me em patamar superior e esquecendo-me de que, de uma forma ou de outra, todos ocorremos em erro durante o caminho que nos leva à perfeição. Suplico ainda tua consolação aos que perderam o sentido da vida, a vontade de viver, a esperança de um amanhã melhor, a fé que fortalece e dá coragem. Todavia, olha do mesmo modo por mim, que bebendo diariamente em tua fonte de consolação, não fui capaz de oferecer minha mão amiga àqueles que dela necessitavam. Assim sendo, ilumina-me, bondoso Pai, pois sou o mais necessitado de todos. Tenho o alimento e não o compartilho. Tenho a água e a coberta, e não mato nem a sede nem o frio do meu semelhante. Disponho das condições materiais e não as utilizo em benefício dos menos favorecidos. Tenho a oportunidade diária de gerar modificações em tudo à minha volta, e entrego-me a reclamações e de sabores desnecessários. Olha por mim, meu Deus, que tenho dinheiro e sou pobre, que tenho saúde e sou enfermo, que tenho conhecimento do bem e não o pratico, que digo ter fé e vacilo, que tenho luz e não enxergo. Olha por mim, meu Deus. Deus, o Senhor da vida, auxilia suas criaturas através das próprias criaturas. Não nos esqueçamos de que nós, sem exceção,
fazemos parte desse processo. Não esperemos e nem deixemos para amanhã aquilo que está em nossas mãos fazer hoje. Não percamos nenhuma oportunidade sequer de praticarmos a caridade. Aqui estamos, a exemplo de Jesus, para servir e não para sermos servidos. Sintamo-nos responsáveis uns pelos outros, pois somente assim poderemos entender, como irmãos, a máxima do Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vimos a mensagem Olha por Mim, que está no CD número 25. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza estas mensagens em CDs, em livros e no site momento.com.br. Agora vamos conversar com Marco Negrão, que é palestrante espírita da cidade de Curitiba. Olá, Marco, estamos muito felizes por ter você conosco nesta oportunidade. Muito obrigado. Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva e isso, logicamente, gera um grande estresse. A grande maioria das pessoas vive nos seus limites em relação à paciência e à tolerância. Pequenas questões desencadeiam reações desproporcionais entre o fato e o ato, né? Ou seja, a ação e a reação da pessoa. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre essa situação? É importante que nós entendamos que toda ação tem uma reação. E quando nós olhamos hoje a sociedade, nós vamos verificando que é uma sociedade ainda preocupada com o consumismo, valoriza o ter, não o ser, e faz com que todos os indivíduos da nossa sociedade, ou a maioria deles, acabem sempre buscando uma coisa diferente, uma coisa, ter sempre mais, né? Então isso acaba criando sempre uma dificuldade nas relações, porque as pessoas estão sempre atrasadas, são muito compromissos, muitas situações nas quais tem mais ação ou mais trabalho do que dia. Então as pessoas acabam trabalhando de uma maneira muito acelerada. Isso faz com que as pessoas vão se estressando. Então qualquer coisinha que aconteça é uma explosão, né? Então um outro dia estava estudando um livro de Espírito Joanes, psicografado pelo Raul Teixeira, chamado Para Uso Diário. Estava ali lendo Não Passe Recibo. Né? Então estava estudando esse texto e aí nós começamos então olhando aquilo que Joanes coloca nestas observações, dizendo que nós vivemos hoje numa sociedade em que tudo é complicado. Complicado no seguinte sentido: todos nós estamos muito suscetíveis e evidentemente que essas suscetibilidades para alguns recebem mais influências do que outros. Existem espíritos que querem a desarmonia. Então nós percebemos muitas vezes que eles estão aí esperando as oportunidades para fazer com que as coisas aconteçam ao seu jeito. Então nós somos, nesses casos, médiums, muitas vezes involuntários. Então nós vamos percebendo que essas realidades, elas vão simplesmente fazendo com que haja um encharcamento da psicosfera ambiente e da psicosfera íntima de cada um. Então nós vamos percebendo que nesta condição, muitas vezes, nós vemos irmãos que se entregam a essa realidade, se dispõem a esse tipo de trabalho, né, esse tipo de situação, evidentemente que inconsciente, mas estão a serviço desses irmãos menos afortunados do outro lado da vida. Então, Joanes coloca que é como se nós entrássemos num charco, num pântano viscoso. Quando a gente entra para esse aspecto da violência, nós sempre sairemos sujos, sempre sairemos marcados por aquela situação. Então nós vamos percebendo que isso tudo acaba criando dificuldades para toda a sociedade e para toda a humanidade. Então, enquanto nós não tivermos um pensamento de que, evidentemente, temos que lutar pela nossa sobrevivência, temos o direito de sermos felizes, temos o direito de termos uma boa qualidade de vida, seja material, termos o nosso carro, termos a nossa casa, mas isso não invalida que nós devamos pensar também a que custo eu tenho tudo isso. Então é importante que a gente faça essa avaliação, porque hoje uma sociedade que valoriza o ter
e não valoriza o ser, se nós entrarmos neste processo, nós seremos mais um a termos esse tipo de comportamento. Marco, a doutrina espírita enfatiza a lei de sintonia. Estas ações e reações têm relação com esta lei? Total relação. Porque, como eu disse, Joanes, né, transmitindo aquilo que Joanes nos coloca, nós estamos aí com as nossas psicosferas íntimas suscetíveis às influências. Evidentemente que a sintonia, ela se dá como? Se eu penso da mesma maneira, eu vou receber da mesma maneira. Então eu tenho o mesmo padrão vibratório daqueles que querem a discórdia. Então a lei de sintonia, nesse sentido, ela faz com que quem deseja e quem está disponível tenham o mesmo padrão vibratório e há essa ligação. Então, para que nós possamos quebrar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar diferente, fazer diferente, para que não haja essa ligação através da lei de sintonia. Nós vemos com muita frequência essa situação no trânsito, não é? Quando, às vezes, por questões tão banais, estabelece uma verdadeira discórdia, não é? Muitas vezes, até mortes nós vemos surgindo por situações corriqueiras que poderiam passar por nada, né? Por um simples desculpa, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente percebe também o seguinte, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, nós vemos, Kardec pergunta ao Espírito Verdade, né? Qual a grande chaga da humanidade? E a resposta, que evidentemente não é essa pergunta, mas o sentido é esse, e a resposta vem no seguinte sentido: nós somos muito egoístas e muito orgulhosos. Então, quando nós vivemos uma realidade como essa, eu não vou abrir mão da minha posição em relação ao outro, mesmo que eu esteja certo. Qual a vantagem que eu tenho em em ter uma condição diferente naquele momento? É interessante porque estava um tempo atrás, eu tenho alguns netos, né? Eu tenho 3 netinhos, nós estávamos assistindo um determinado desenho e que mostra o Pateta dentro do programa. Ele é uma pessoa muito boa, urbano, amigo dos seus vizinhos, mas quando ele entra dentro do veículo, ele se transforma num monstro. Nós vamos percebendo então que ali parece que todas aquelas amarras que fazem com que nós ainda consigamos segurar, né, esse mau elemento que existe em nós ainda, muitas vezes, ele se solta e aí aparece. Né? E aí a pessoa se sente protegida pelo carro, pela parte física do veículo, e aí nós temos essas dificuldades todas que nós estamos vendo. Então o grande caminho para que a gente possa evitar isso é que a gente pense antes. Que a gente não dê, como Joanes coloca, não passemos o recibo. Porque o recibo o que é? É você dar quitação àquilo que você recebeu. Então se você recebe violência e devolve violência, você passou o recibo. Só que quando nós espíritas sabemos que quando nós pensamos, nós estamos desencadeando energias, nós estamos colocando no ambiente aqueles espíritos que estão ali disponíveis que eu desejo alguma coisa. Se nós, neste momento de desatino, desejarmos algo nessa discussão, nessa dificuldade no trânsito, nós criarmos esse elemento de ligação e nós desencadearmos alguma coisa de ruim, nós sabemos que nós responderemos indiretamente pelo resultado daquele ato ou daquele pensamento. É muito comum nós nos depararmos com essas situações, né? Como que nós devemos ver as pessoas que se mostram mal-humoradas, agressivas em seus contatos? Eu acho que nós devemos entender que são pessoas doentes da alma. Porque o mau humor, o que significa o mau humor? Significa que alguma coisa não vai bem com ela. Ou não vai bem na vida amorosa, ou não vai bem na vida profissional. Será que essas pessoas já pensaram o porquê de tanto problema? Então, se nós pudéssemos orar por essas pessoas para que elas pudessem encontrar o seu equilíbrio íntimo, com certeza não seriam tão mal-humoradas. Porque, evidentemente, o mau humor ele é contagioso. E se nós entrarmos, como nós dissemos agora há pouco, na lei da sintonia, nesse mesmo padrão, nós também nos tornaremos mal-humorados. E aí nós vamos criar o quê? Uma condição cada vez pior. Porque, na verdade, o mau humor gera mau humor, o mau humor gerado gera mais mau humor, e nós vamos vivendo esse círculo vicioso, quando nós deveríamos ter um círculo virtuoso. Como é que eu faço o círculo virtuoso? Se alguém tem mau humor, eu vou dizer a ele um bom dia, vou tratá-lo com carinho, mesmo que muitas vezes seja uma pessoa agressiva,
mas que ele fique com a agressividade dela e nós fiquemos com o amor conosco. Esta é a outra face que Jesus recomendou que nós dessemos, né? Exatamente. Porque Jesus nos trouxe 2 grandes ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu desejo ser bem tratado, eu deveria tratar bem os outros. Porque, evidentemente, é sempre uma moeda de troca. É o recibo que nós estamos dizendo, né? Neste caso, é o bom recibo. Porque eu trato bem e eu recebo bom tratamento. Agora, quando nós temos esse desnível nas relações, é aí que nós temos que mostrar, nós que somos espíritas, que estudamos todas essas relações, todas essas vibrações, todas essas trocas de energias que nós sempre falamos, nós temos que dar sempre um bom exemplo. E eu acredito que a maioria das pessoas já puderam observar que quando alguém chega mal-humorado, irritado, e nós recebemos com um sorriso, né, com um abraço, é como se a pessoa se desarmasse, né? Ela muda o seu padrão vibratório, podemos dizer assim, não é? Porque ela espera receber o mesmo que ela está dando. Então, quando você faz algo diferente daquilo que ela imagina que você vai fazer, a desarma realmente. Experimente um dia em que você tenha uma dificuldade no trânsito, em que você possivelmente possa ter sido um causador do problema, e você vê o outro motorista agressivo, peça desculpas. Perceba como há uma mudança completa da condição desse outro companheiro. Por quê? Porque ele espera que você também responda com agressividade e aí nós vamos tendo o círculo vicioso como nós estamos colocando. Agora, quando você inverte o processo, quando você tem um comportamento diferente, você faz então com que haja o círculo virtuoso, em que nós quebramos o elo do vício para fazermos a virtude. Estamos falando sobre a necessidade de nós termos paciência, tolerância, não é, Marco? Marco, a prece, ela contribui para que nós nos mantenhamos resguardados dessas situações? Seguramente que sim, porque quando nós oramos, nós mudamos o nosso padrão vibratório, nós mudamos o nosso pensamento, nós elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo ajuda, pedindo proteção. Então, quando nós entramos neste processo de modificação do nosso pensamento, da modificação da nossa energia, nós vamos então fazendo a ligação com os bons espíritos e eles vão sempre nos auxiliar. Evidentemente que quando nós estamos no estresse, na situação limite, se nós tivermos a consciência de fazermos uma oração pedindo proteção, pedindo tolerância, pedindo a paciência para esses espíritos, esses irmãos bondosos que estão ao nosso lado, seguramente nós receberemos uma carga positiva e nós então acalmaremos o nosso coração e evitaremos muitas vezes de ações mais contundentes, ações que possivelmente depois venhamos nos preocupar ou sentirmos-nos culpados por aquilo que fizemos. Nós nos referimos sempre à tolerância para com os outros e deixamos de refletir sobre a importância da tolerância para conosco mesmo, não é, Marco? Eu acho que essa é uma observação muito importante, porque nós também devemos entender o seguinte: somos espíritos ainda em processo evolutivo. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas carências, temos ainda muita coisa que nós não gostaríamos que estivesse dentro de nós, mas que ainda está aí dentro. Então o importante é que nós, no decorrer das nossas existências, da nossa existência atual, nós consigamos identificar onde é que estão essas dificuldades e comecemos a trabalhar cada uma delas. Evidentemente que em alguns momentos nós vamos escorregar para o erro, que isso faz parte do processo de aprendizagem também, porque nós aprendemos com o erro também. Agora, nós temos que ter a inteligência para que quando nós cometermos o erro, que a gente consiga, através do aprendizado do erro, da correção do erro, nos modificarmos para melhor. Então, quando nós cometemos alguma dificuldade, criamos alguma dificuldade para outrem, que a gente possa também olhar para nós e nos perdoarmos. Porque senão nós vamos viver um processo de remorso e isso não leva a lugar nenhum. De culpa, né? De culpa, porque a culpa ela não é positiva. Uhum. É importante que a gente perceba que cometi um erro,
E que esse erro eu vou procurar saná-lo, corrigi-lo da melhor maneira possível, ainda nesta existência, né? Vamos deixar para a próxima, porque senão nós teremos outras dificuldades, mas evidentemente que quando nós tivermos esse comportamento, que a gente olhe para nós também com perdão, que a gente também se perdoe nesse sentido, porque aí sim, eu apaziguado o meu coração, eu tenho a tranquilidade de buscar aquele com o qual eu cometi o erro, de procurar a reconciliação. E a culpa é a causa da maioria das doenças, né? O que tem sido divulgado pela própria ciência médica. Porque não é? o Espiritismo ele explica isso, né? Nós já conversamos isso em alguns momentos, no qual, quando eu tenho o processo de culpa interno, eu mudo meu padrão vibratório. Eu começo a emitir energias negativas nesse processo. Isso vai fazendo com que o meu organismo vá absorvendo e eu comece então a afetar, por exemplo, as nossas defesas internas. Caindo as defesas internas, nós vamos ter então a possibilidade de desenvolver determinadas doenças, infecções oportunistas ou algumas coisas que estão aí, né, no ambiente que nós vivenciamos e que estão esperando com que caia o nosso padrão para que ele possa atacar. Nesse sentido, então, é importante que nós tenhamos sempre um pensamento elevado, sempre um pensamento positivo, porque nós estaremos, então, gerando energias positivas e nós vamos estar fortalecendo o nosso organismo também. E para nós sermos tolerantes para conosco, é preciso voltar o olhar para nós, procedermos o autodescobrimento, não é? Exatamente. Joana de Ângeles usa esse termo o tempo todo. Né? Nós temos que nos conhecer para quê? Para que a gente possa aplicar aquilo que Santo Agostinho fala na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando ele coloca claramente que ao final de cada dia ele avaliava as suas ações e verificava se tinha feito algum mal. E a partir do momento em que ele constatava isso, no primeiro momento ele começava já a fazer a recuperação. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e nós vemos as nossas mazelas, coisas que nós não gostaríamos de ver, mas infelizmente ainda vemos, mas já é um grande mérito quando nós conseguimos enxergar, porque a partir do momento em que eu enxergo esse defeito, essa dificuldade, eu começo a trabalhar sobre ela. Isso vai fazer com que então eu comece a avançar na senda do bem, porque vai fazer com que eu mude o meu comportamento. Marco, nós agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo muito em breve conosco. Muito obrigado pelo convite. Queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas podem ser vistos também pelo site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.